Queridos irmãos e irmãs, eu convido a todos a um pequeno exercício de contemplação. Olhemos todos para o crucificado e, em silêncio, o contemplemos por um instante. O nosso olhar se fixa em Jesus. Festa litúrgica da exaltação da Santa Cruz. Na cruz está o crucificado. São Francisco de Assis, que contemplava em longos momentos de oração o crucificado, dizia, emocionado, em meio às lágrimas: o amor não é amado, é preciso amar o amor. Longo silêncio, longo suspiro, e repetiu: o amor não é amado, é preciso amar o amor. A festa da exaltação da Santa Cruz nos convida a olharmos para o bom Jesus e perceber na sua vida e na sua entrega o amor maior de Deus. O que é a cruz, senão um instrumento de tortura, de suplício, uma morte escandalosa a que eram condenados os piores criminosos daquele tempo, uma morte cruel, particularmente dolorosa. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não só esse Filho entrou no mundo assumindo a nossa condição, mas entrou num mundo machucado, ferido pelo pecado. Uma criação que se distanciara de Deus, que se desviara do seu fim, que é amar, reverenciar e servir a nosso Deus e encontrar a nossa felicidade, a nossa salvação. Deus não nos abandona. Ele entrega seu Filho a este mundo, pronto para pagar o preço que fosse necessário para resgatar esta criação, para salvar esta humanidade. E Jesus vem e passa entre nós fazendo o bem, e nós o invocamos hoje como o bom Jesus, porque passou entre nós fazendo o bem. Mas o sinal mais evidente de que o mundo estava e está ferido pelo pecado é a maneira como ele conclui a sua missão, com uma paixão, com uma rejeição, sendo crucificado. Nós vemos Jesus com seus braços presos na cruz, esses braços que ajudaram tantas pessoas, abençoando, curando,
levantando. Esses pés que percorreram aquela região toda da Palestina e arredores, levando a mensagem do reino. Esse corpo que esteve totalmente a serviço dos outros, toda a pessoa de Jesus, e numa profunda comunhão com o Pai. A sua morte nos obriga a lançarmos o olhar sobre ele. A sua morte de cruz faz com que nós tenhamos que olhar para alguém que foi suspenso num madeiro. Não por ser criminoso, mas por fazer o bem, por inveja, por oposição, por rejeição, por mentira, por calúnia, por maldade. E uma maldade tão arraigada que não se circunscreve ao povo daquele tempo. Porque ao longo da história, estamos há poucos anos de celebrarmos os 2000 anos da sua paixão e ressurreição, no ano de 2033, quem viver verá, não está tão longe assim. Estaremos celebrando a sua paixão, morte e ressurreição, 2000 anos. No ano 2000 celebramos 2000 anos da sua encarnação. Agora são os 2000 anos da sua paixão, morte e ressurreição. Então nós contemplamos aquele que misteriosamente morre na cruz. Era vontade do Pai que ele morresse na cruz? Não. Era vontade do Pai que ele tivesse uma morte dolorosa? Não. Era vontade do Pai que ele salvasse a humanidade, demonstrasse à humanidade todo o amor de Deus por nós, que não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. Porém, no mundo marcado pelas trevas do erro e do pecado, esse foi o caminho a que ele foi conduzido, e ele não recuou. Por isso a festa da exaltação da Santa Cruz não é a exaltação do instrumento de suplício, mas é a exaltação do amor demonstrado que não recua diante do pecador a ser salvo, sofrendo todas as consequências da maldade e vencendo o mal pelo bem até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim, até a morte e morte de cruz. Como diz São Paulo, naquele hino maravilhoso da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus, embora de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se humilhou, se esvaziou até a morte, se fez servo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Ele revela de uma forma irrefutável a que ponto chegou o amor de Deus por nós. Nenhum de nós tem mais direito de duvidar da própria salvação ou de desanimar da salvação de quem quer que seja. Porque se Deus nos amou ao ponto da entrega do seu Filho até essa morte desta forma, significa que nós só não nos salvamos se recusarmos essa oferta de Deus. Deus de tal forma amou o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira leitura preparou esse evangelho. Aquela haste com a serpente de bronze, para a qual as pessoas que olhassem com o coração arrependido eram curadas, era a figura
desta outra, né, que é a cruz com o crucificado. Quem olha para Jesus com confiança e a Ele se entrega, encontra a sua salvação. Mas atenção, meus queridos irmãos, e a comunidade do Bom Jesus foi muito feliz quando associou a festa do Bom Jesus com a solidariedade com os sofredores, com aqueles que sofrem, com aqueles que estão excluídos, com aqueles que são pobres, que são tristes, que são enfermos. E lembrou até do gesto de solidariedade ao longo dessa novena para com eles. Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João, falava de uma pessoa piedosa que chegava diante do crucifixo e prestava ao crucificado todas as homenagens, flores, né, beijo, e coloca um diálogo entre o crucificado e essa pessoa, em que o crucificado diz assim: tu me cobres de beijos, mas os seus pés, cheios de pregos, pisam em mim, porque esta pessoa desprezava os pobres, desprezava os sofredores. O crucificado não está mais na cruz, ele ressuscitou, mas aqueles pelos quais ele deu a vida, muitos estão crucificados. São todos os sofredores neste mundo, aos quais nós somos chamados a servir e a amar. A verdadeira homenagem ao bom Jesus é solidariedade com aqueles que sofrem, com aqueles que estão sem esperança, com aqueles que precisam de gestos concretos de fraternidade e solidariedade. Hoje a comunidade do Bom Jesus tem a alegria de ter mais 8 catequizandos que passam a participar da mesa eucarística, dando um passo importantíssimo na iniciação à vida cristã de vocês. Um dia foram batizados e, portanto, entraram nessa comunidade de discípulos missionários de Jesus Cristo, comunidade de fé, de esperança, de caridade, que é a igreja. Hoje vocês dão mais um passo, porque além de pertencerem a essa comunidade, de ouvirem a palavra, de rezarem com essa comunidade, vocês agora participam da mesa do corpo e sangue do Senhor. Vocês se alimentam desta mesa onde um encontro, a mesa da palavra, e agora vão participar da mesa da Eucaristia, comungando o corpo e sangue do Senhor. O que é participar da Eucaristia? Em primeiro lugar, ela é memorial do que eu acabei de falar, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Então a Eucaristia, em primeiro lugar, evoca o amor de Deus por nós. Jesus disse: tomai e comei, é meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então a Eucaristia, em primeiro lugar, é memorial dessa paixão, morte e ressurreição. Em segundo lugar, a Eucaristia é um banquete, porque a gente se alimenta. Vocês estão aí com essa camiseta, onde está escrita: eu sou o pão da vida, né? E tem um pão, um cálice e a uva, né? Eu sou o pão da vida. Eucaristia é alimento, um alimento da pessoa de fé, né? É o pão que o Senhor nos dá para vivermos na comunhão com Ele e com os irmãos. E a Eucaristia é uma garantia, nós falamos penhor, daquilo que é a vida definitiva, porque tudo passa, não é? Vocês são novíssimos, mas vejam, nós estamos quase com 600 mil mortos, por exemplo, nessa pandemia. Vejamos como a vida é frágil e tem tantas outras situações de morte. Vejam as intenções que nós tivemos também hoje aqui de falecidos, né? A vida é breve e frágil, mas esse pão do qual nós nos alimentamos é o pão da vida eterna, é a garantia da vida eterna.
Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente, diz o Senhor. Então a Eucaristia é memorial da paixão, morte e ressurreição, é banquete sagrado, fraterno, onde nós nos reunimos em comunidade e nos alimentamos juntos do mesmo pão. Portanto, nos tornamos mais fortes na nossa irmandade, na nossa fraternidade. E é essa garantia de que nós somos peregrinos para essa vida definitiva, né, com o Senhor. Hoje nós o recebemos no sacramento, mas vai chegar o dia em que nós o veremos face a face. E a Eucaristia é presença, porque aqui não é só um sinal, mas é a presença pessoal de Jesus sobre o véu do sacramento. É o sacramento por excelência da presença de Jesus. Em todos os sacramentos tem presença de Jesus. Mas na Eucaristia, nós temos a presença pessoal, a presença total do Senhor, em corpo, alma e divindade. Nós não vemos, mas pela fé nós compreendemos e acolhemos o Senhor, que quis se fazer nosso alimento, porque assim Ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo dado por vós, tomai e bebei, é meu sangue derramado por vós. Por isso a Eucaristia é o coração da igreja, né? Vocês veem a igreja toda aqui, tudo converge para o altar, né? É o coração da igreja. Nós nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor. Então vocês são chamados a crescer na amizade com Jesus, na comunhão com Jesus e, portanto, na comunhão com todos os irmãos. Todos nós que comungamos do corpo e sangue do Senhor, crescemos na comunhão com Deus, crescemos na comunhão entre nós. Na cruz, nós contemplamos Jesus, que é todo obediência ao Pai, no sentido de cumprir a missão de revelar o amor total de Deus pela humanidade e operar a salvação da humanidade, e o amor pela humanidade também. É o sacramento, a Eucaristia, que é a síntese, o resumo de toda a vida de Jesus. Então, comungar é tornar-se um perigo. Comungar é aceitar trilhar o caminho do bom Jesus. Parabéns, queridos catequizandos, seus pais, seus familiares, seus catequistas, comunidade do bom Jesus, que sai fortalecida dessa festa, com mais esses catequizandos participando do banquete da Eucaristia. E todos nós que já participamos, vamos crescer nessa comunhão com o bom Jesus, para servi-lo e amá-lo, na pessoa de cada irmão e irmã crucificado da história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.